Boa noite, estamos prontos para começar mais uma live do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. E quem vai falar hoje, quem vai conversar conosco é o Emerson Rodrigues. Emerson já chegou, boa noite. Enviei uma solicitação para você. Estamos aguardando. Aguardando o Emerson. Boa noite. Emerson, Tudo bem? boa noite. Ah. A gente Colocar o fone, né? Boa noite, Vanusa. Tô Boa noite, conversando Elaine. aqui com o Emerson, conversando com todo mundo sem o fone e achando esquisito. Aí não escuta ninguém. Não, não escuto ninguém. Aí a hora que minha ficha caiu, que o fone já estava ligado no celular, mas não estava no Uhum, meu ouvido. Tudo bem, sim. Emerson? Tudo e Que você? bom. Tudo. Que bom. Também, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? É. Nosso, Tudo bem. nosso tema. Você vai querer cantar alguma música? Dá tempo ou não? Uai, vamos deixar no finalzinho, se der a gente canta. Tá, ok, Porque então. já são quase 8, né? Uhum. Podemos deixar para depois. Então, Porque o assunto podemos, hoje é meio então. extenso. É, é um tema para a vida toda, né? É um tema para a vida toda. Ele é muito Sem dúvida. longo mesmo. Se a vida for longa, ele fica maior ainda, Sim, sim. não E aí é? vamos tentar. Você Vamos acha tentar ir que, pra lá, né? Hum. você acha que a altura que eu tô falando tá boa ou eu devo diminuir o volume do celular? Tá bom? Tá ótimo. Eu acho que não tem jeito de diminuir o Tem não? meu. Não, só se você Porque, tiver volume no seu foninho. eu tenho. Ah, pois é. Eu Mas tá tenho, bom. mas tá bom? Tá sim. Ah, então tá Tá ótimo. ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô. Uhum. A Vanusa tá perguntando como nós estamos. Ai, nós somos jovens, lindos e saudáveis, né? E bebemos Assim que muita nós água. estamos, Vanusa. E a água está aqui fluidificada, né? Prontinha para os Com nossos certeza. amigos espirituais fluidificarem ela para nós. Muita água mesmo. Então, você quer fazer como, Emerson? Você quer fazer oração de abertura? Ou você gostaria que eu fizesse? Você faz no final junto com a música, se der tempo? O que que você acha? Pode ser. Você faz no início e eu faço no final? Pode ser assim? Pode. Então tá, ó. Ficamos combinados assim. No seu Uhum. relógio aí já deu a hora? No meu falta um minuto. O meu deu agora. Deu? Uhum. Então vamos começar, né? Ok. Sem perder tempo. Então nós vamos fazer a nossa introspecção, buscar em nós, em nosso centro, na chama do coração, buscar o reconforto interno e a conexão com a força divina presente em nós, buscando inspiração, buscando intuição, buscando acessar a essência do ensinamento do Cristo para que possamos, em primeiro lugar, aproveitá-la em nossa vida, em nossa ação, em nossa fala, em nosso exemplo, e para que possamos também, nesse diálogo, poder passar algo que possa agregar valor na vida de cada um. Que o Cristo de Deus esteja conosco nesse momento, nos amparando e nos orientando. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá, né, Neuza? Então, o seu tema de hoje é qual, Emerson? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Estamos prontos. Então vamos lá.
É, Neuza, eu tô com um textão aqui, sabe? E aí, assim, ele, ele trata praticamente do capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele está numa linguagem mais comum, né, de fácil entendimento. Então, se qualquer momento assim que você sentir necessidade de interromper e fazer alguma colocação, sinta-se à vontade, ok? Combinado. Ótimo. Então, vou começar pelo título. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Quando a gente coloca, quando nós vamos observar a questão de dar, logo dar, doar, logo a gente lembra de caridade. E É a primeira geralmente coisa, né? é a primeira coisa. E mais comumente a caridade material. Mas lembrando que não existe só a caridade material. Ele existe também a caridade moral. E falar em dar sem que uma mão perceba a outra, simplesmente, Maurício cumprimenta a gente. Boa noite, Maurício. Boa noite, Maurício. Simplesmente está falando sobre a caridade sem a, a caridade desinteressada. Então, poderíamos até mudar o título da palestra, colocando como caridade desinteressada, verdadeira caridade, que o conteúdo praticamente seria a mesma coisa. Né? Concordo. Né? Porque o sentido de não saiba a vossa mão direita, está fazendo a vossa mão esquerda, é justamente a prática da caridade, sem ostentação, sem esperar algo em troca. É a prática da caridade, da piedade, da compaixão, da indulgência, do carinho, do amor, de fazer o bem não pela obrigação ou por esperar ser retribuído, principalmente materialmente ou principalmente aqui na Terra, mas fazer o bem porque o bem ele Só, faz parte do processo de crescimento. nem esperar bônus hora, Sim, né? que é muito Porque comum. às vezes a gente faz a caridade pensando que recompensa que a gente vai ter de Deus depois dessa vida. Se a gente fizer a caridade pensando nisso, o que que a gente vai ganhar com Deus, se Deus vai cuidar melhor de nós, já não é mais uma caridade desinteressada, né? Sim. Desculpa a interrupção, era só essa pontuação que eu queria fazer. Uhum. É, aí vem aquela questão, Neuza, assim, do o que é a nossa missão na Terra, né? Porque, por mais que nós não esperemos, mas a questão de nós estarmos aqui hoje, vivendo e encarnados, é justamente para o nosso crescimento espiritual. Então, assim, é óbvio que se a pessoa ela não faz as coisas sinceramente, com amor, não vai alcançar o objetivo. Mas o objetivo que nós temos é o crescimento. Né? Então, assim, você vai ver que quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar que a recompensa que nós vamos receber vai vir de Deus, que é a nossa compreensão e a nossa comunhão com Ele. Mas vamos dar seguimento aqui, que Mas aí a não gente é vai. um recebimento, né? Sim, sim, Porque você vê que os espíritos superiores, eles doam. sim, Quanto sim. mais a gente cresce, mais a gente doa, né? E Uhum. aí, a própria recompensa é a capacidade de doar, É. né? Assim, Mas, num plano mais elevado. Mas vamos lá, segue esse raciocínio para a gente não interromper, uhum. né? mas essa é uma boa introdução, porque lá no finalzinho, no decorrer
do estudo, tem alguns momentos assim que quando eu estava lendo, eu percebi assim, nossa, isso ainda é difícil, isso ainda está longe da nossa condição, da forma como que a gente ainda vê as coisas. Às vezes parece ah, até impossível, mas no finalzinho, como conclusão, eu vou colocar alguns momentos que a gente já faz isso sem perceber, e aí a gente vai entender melhor o que é essa retribuição, o que é essa comunhão, o que é essa essa vivência cósmica. Acho que eu falei muito bonito, mas assim, o que é essa participação da criação divina fazendo a nossa parte? Você falou bonito agora. Pois Ficou é, bem compreensível. sim, sim. Então vamos lá. Vou ler o versículo que é assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando der esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando der esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Neuza, o meu vizinho hoje tá com o som um pouquinho alto. Tá atrapalhando? Não. Que Você tem tá com um rock. foninho? Não, Eu não tô tá com dando fone. pra ouvir, não. Não, o foninho tá legal. Dá pra Ah, ouvir, não. ok. Já tá tendo um rock and roll legal aqui. Mas se atrapalhar muito, você põe um foninho assim pra gente ouvir. O rock and Tá. roll. Neuza, aí tá vendo assim que no próprio Evangelho já está falando sobre recompensa de Deus. O É. versículo dessa nossa. Mas eu De não não disse que esperar. a recompensa não venha. Eu Sim, sim, disse da gente esperar a recompensa. É diferente, porque a recompensa. O sim. André Luiz tem um livro dele que eu não me lembro qual. Ele fala que aquele que busca praticar a caridade e fazer o bem, ele tem como recompensa como o próprio bem, que não é um favor, é da lei, Uhum. né? Então, uma Sim, sim. pessoa que vive comprometida com o bem flui através dela em direção ao outro, mas como é uma corrente de bem, ele volta. Uhum. É, a questão que eu coloquei não é que ele não volta, é só da gente não fazer e ir esperando, vou fazer para ver o que eu vou ganhar com isso, porque às vezes já vi pessoas muito caridosas que faziam muita coisa bacana, mas acontece uma tragédia na família, a pessoa perde a fé. Ah, eu fiz Sim. isso e Deus me abandonou. Uhum. Talvez você É já isso. tenha visto, até na casa espírita, alguém que faz muita coisa, está passando por privação, depois de tudo que eu fiz, Deus me abandonou. Isso pode Uhum. acontecer e é a hora que a gente. Porque o Sim, bem, ele é recompensado. A gente tem essa promessa de Jesus o tempo todo, né? sim. O exemplo foi ótimo, Neuza. É, realmente, porque acontece muito, né? Às vezes a pessoa não está esperando materialmente, mas igual você está falando, eu estou fazendo, por que está acontecendo coisa ruim comigo? Se Não é? eu sou caridoso, eu faço a minha parte, por que aqui? Né? Justamente nas questões de recompensa de Deus, eu não estou sendo beneficiado. E pode acontecer isso Acontece mesmo. muito. Tudo bem. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, focaliza as práticas do bem, da caridade e da piedade sem ostentação, divulgação e exclusividade. Divulgação e exclusividade, em silêncio, de maneira incondicional,
não aguardando recompensa, retribuição ou gratidão, e empregando ainda todos os recursos e esforços. Ao fazer esse tipo de prática, nós teremos a aprovação, o reconhecimento e a recompensa de Deus, que conduz para a nossa evolução moral e espiritual, a caminho da perfeição. E isso está ligado justamente à compreensão da vida futura. Quando nós começamos a fazer sem esperar a retribuição agora, sem esperar que as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão vendo as coisas que nós estamos fazendo, elas vão nos aplaudir ou mesmo falar, nossa, como que fulano se comporta bem, né? Como fulano faz palestra bem, como fulano ajuda as pessoas. Ao invés de ficar esperando essa recompensa, nós, como espíritos imortais, nós sabemos que toda e qualquer vivência que nós temos é crescimento e desenvolvimento para o nosso ser espiritual. Quando a gente já espera essa recompensa aqui na Terra, o Evangelho nos coloca que a nossa recompensa, muitas vezes, a gente já recebe ela aqui. Né? O reconhecimento e a recompensa dos homens, dando maior valor à vida presente aqui na Terra, esse já recebe a recompensa aqui agora. Agora, a recompensa, na verdade, é a satisfação do ego, do orgulho e da vaidade. O interesse pessoal, né? O interesse pessoal. Né? Então, em síntese, é a prática do bem pelo bem em silêncio. Esse que seria o grande objetivo nosso. O bem só é bem se não espera nada em troca. O bem só é bem quando é sincero. Quando fazemos o bem, seja um favor, um serviço, um gesto, uma oração, devemos fazê-lo em segredo, como algo íntimo e espontâneo. Esse em segredo é justamente porque, assim, Deus, ele vê tudo. Ele é a nossa consciência. Eu costumo falar com as minhas meninas assim, principalmente de criança, né, tem aquelas questões de ficar chateado, muitas vezes com alguma fala de algum amiguinho, né? Às vezes o amiguinho fala assim, você é feia, a sua mãe é isso, aquilo. E muitas vezes a criança, nós, né, ficamos irritados com aquilo, ficamos irritados com a calúnia. Mas aí eu costumo falar com elas o seguinte, olha, ou o que ela está falando é verdade ou é mentira. Se for verdade, você corrige. Se for mentira, quem precisa saber, você pode ter certeza que sabe. Que Deus sabe tudo. O único bem real, verdadeiro, íntegro, é o bem que se pratica espontaneamente, sem calcular, sem nem ao menos perceber que está se fazendo bem. Esse fica registrado na consciência. A prática desse tipo de bem nos dá a paz, a sensação maravilhosa do dever cumprido, a alegria de existir, a gratidão a Deus e sempre nos dá novas chances de nos redimirmos, permitindo a sua manifestação através de nós. Aí é que a gente já começa a ter esse direcionamento, né? A manifestação de Deus por nós, através de nós. E pensando nessa frase que você falou, no meio da frase está assim, fazer o bem sem nem perceber que está fazendo bem. Como que alguém faz alguma coisa e não percebe? Só depois que você adquire hábito, né? Quem dirige um carro que tem que passar marcha e quando está aprendendo custa, olha para o câmbio toda hora, atrapalha com pedal e câmbio.
erra, marcha e tudo. Depois que a pessoa dirige há muito tempo, ela não tem que olhar mais nada, ela nem percebe que está passando marcha, porque ela já sabe automaticamente que precisa. Como que a pessoa dirige e não fica prestando atenção que tem que passar marcha? Hábito. Aquilo já está tão natural que a pessoa faz naturalmente, sem pensar, ó, eu tenho que passar marcha agora. É tão natural. Então, quando uma pessoa faz o bem e ela nem percebe que está fazendo bem, é que aquilo é tão natural para ela que já é uma expressão da vida dela. Ela não pensa, ó, agora é hora de eu fazer a caridade. Ó, agora eu vou ali porque eu vou ajudar fulano. Não, a expressão daquilo, essas grandes pessoas que a gente conhece, né, que devotam a vida para ajudar os outros, elas não param para pensar que eu tenho que fazer caridade 8 horas, 8h30, 9 horas. Aqui já é uma expressão da personalidade. A caridade flui da pessoa, né? E então, assim, me chamou muita atenção essa frase, sem nem perceber que está fazendo a caridade, que é o Uhum. nosso objetivo, chegar nisso, né? Nem ver. Quando o ser, ele começa a se perceber essa parte da obra de Deus, aí ele já não quer mais amontoar para ele, né? E aí, em cima do que você falou, que já é abstraindo assim, um pouquinho mais, é, a pessoa ela já faz para a humanidade em geral. É, Já não é para si só. E aí já fica uma coisa comum. Porque eu quero bem para mim. Eu quero que as pessoas que ao meu redor sejam confortadas. Eu quero me sentir bem. Então, da mesma forma, as pessoas que estão ao meu redor também querem. Aí amplia a nossa família, passa dos muros da nossa casa, das nossas paredes. Aí a gente já começa a falar assim, da mesma forma que você trata as pessoas dentro da sua casa, que você trata os nossos animais, a gente já pensa nas pessoas que estão fora da nossa casa. E aí essa questão de fazer o bem fica muito comum. Assim, é, é justamente isso mesmo, de a gente nem perceber que está é fazendo bem, porque natural, né? é algo natural. Nós vamos ver, eu não sei se vai dar para chegar até lá, mas que tudo que é bem é na lei natural. Fazer o mal que não é da lei natural, da lei natural. E quando a gente Precisa chega esforçar, né? e quando a gente chega nesse ponto de desenvolvimento espiritual, que a gente já começa a se compreender como filho de Deus e que nós temos um tanto de irmão, aí a gente já começa a zelar um pelos outros. E esse vínculo, eu não sei se você tem assim, irmão com um vínculo mais forte, mas esse vínculo de irmandade, de, de querer fazer o bem, né, sem retribuição, simplesmente porque é uma pessoa da nossa família, a gente quer o bem. Né? Já é É, um pouquinho dessa questão de, de não esperar a retribuição. Porque se eu existe entendi, amor, porque existe eu tenho carinho, vínculo forte com meus irmãos. pois é, sim. Né? E aí, vamos deixar para o finalzinho, porque senão não adianta muito. Vamos ver, vai dar tempo. Vai dar. Não, vai sim. O único bem real, verdadeiro e íntegro é o bem que se pratica espontaneamente, sem calcular. Ah, eu estou lendo de novo. O grande mérito em fazer o bem sem ostentação, principalmente em ocultar a mão que dá, demonstra superioridade moral. Fazer o bem sem ostentar constitui ato de renúncia e satisfação, que advém do testemunho e do reconhecimento dos homens para esperar a aprovação de Deus. Aqui está falando o seguinte: é, fazer o bem sem ostentação constitui ato de renúncia à satisfação que advém do testemunho. Então, quando eu faço o bem sem esperar retribuição,
Eu estou fazendo o bem, igual nós já colocamos, sem ficar esperando o testemunho das pessoas. Sem ficar esperando que fulano, por exemplo, chega no final da palestra, dá um abraço e fala assim, oh, nossa, que palestra boa, obrigado. É porque muitas vezes, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido. Porque às vezes a gente fica esperando, né? Fica esperando assim, a reação das pessoas em estar, não elogiando, mas para saber se você está fazendo algo correto ou como que está. É aquele feedback. Né? Muitas vezes a gente espera. E uma das coisas que eu tive mais dificuldade quando a gente começou a fazer as apresentações do grupo musical é que eu ficava preocupado demais em não errar, preocupado demais em fazer a coisa bem feita. E aí um grande amigo meu, o grande Rony, né, um dia ele falou assim comigo, Emerson, a gente doa o que a gente tem. Não tem como você fazer algo que você não tem ainda. Então, foi depois disso que eu comecei a aproveitar mais. Por quê? Nesse momento, as apresentações, apesar de sempre ser bom, mas existe uma pressão e uma responsabilidade. E aí, hoje em dia, é muito mais gostoso, porque não tem mais a espera de, de ser perfeito. Né? Já Sábio tem Rony, né? demais. Já tem simplesmente o sentimento de poder participar daquele momento maravilhoso. Porque, Neuza, sinceramente, assim, eu falei até com a Ana Lúcia essa semana, que não tem nada mais gostoso que sentar naquele chão do centro lá com os meninos da evangelização e tocar o violão, sabe? Bom Que é uma das demais, né? coisas, que é uma das coisas que eu gostaria de fazer enquanto eu tiver condição. Que é justamente esse sentimento gostoso de você não está fazendo algo de errado, você está fazendo algo de bem. E quando a gente está plantando coisa boa, E a a gente, satisfação de estar fazendo, hum, no caso da música, né? No seu caso da música, é uma coisa tão boa, porque você está doando algo que você está recebendo imediatamente, você participa dessa satisfação, desse envolvimento, né? E aí ele uhum, deixa de ser um peso, que passa a ser um momento de alegria, de comunhão, sim, né? E uhum, tudo que a gente fosse fazer que possa encaixar nesse quesito caridade, benevolência, benemerência, beneficência, deveria ser feito assim, com essa alegria, com essa gostosura que é na hora que está cantando, que as pessoas estão cantando junto. E é uma expressão natural, né? Porque a música para você já está com essa expressão, né? uhum, Então é uma coisa muito bacana, e é um exemplo muito bom esse que você deu. Dá para entender bem o que você está falando. sim. Aquele que crê na imortalidade do espírito, ele entende a necessidade de fazer o bem sem ostentar, porque confia na justiça divina e compreende a evolução moral e espiritual mediante a pluralidade das existências. Então, é pelas nossas reencarnações, pelas nossas vivências, é que nós vamos desenvolver o nosso moral, a nossa espiritualidade. E a recompensa verdadeira é essa. É que nós já começamos a falar lá no início. Os ensinos e os exemplos de Jesus constituem roteiro de vida e meta a ser perseguida, espontaneamente, agindo sem qualquer sentimento de vaidade, orgulho e ambição. É aqui agora, meus, que é o lugar, é a parte que eu fui vendo, assim, porque quando falo de Jesus, a gente tentar se comparar com o que Jesus era quando ele estava aqui, né, a gente fica se sentindo a formiguinha.
Quem procura a glória na terra pelo bem praticado já está recompensado, e Deus nada lhe deve. Como não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, como que a gente pode não saber a mão direita como o que está fazendo a mão esquerda, sendo que a gente é um corpo único, né? Que o nosso corpo, as nossas mãos obedecem ao nosso corpo. É que para praticar o bem sem ostentação, nós temos que controlar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade e outras atitudes contrárias à lei de Deus. É a vigilância íntima de cada ser humano. Essa questão de praticar o bem sem ostentar. Então, como eu já disse no início, é simplesmente para simbolizar que nós devemos fazer sem esperar a retribuição, que é essa retribuição do ego, do orgulho, né? Allan Kardec, ele elegeu como tema: fora da caridade não há salvação, pois com a sua prática o homem adquire aptidão e virtude, superando o estágio em que se encontra e transformando-se para outros mais adiantados. Então a caridade, ela sintetiza a nossa missão na Terra. É o amor em movimento, que não se compra e tampouco se transfere de um para o outro. Nós adquirimos construindo-a no nosso íntimo, no nosso ser. Então a verdadeira caridade, ela é delicada e dissimula o benefício, evitando até as simples aparências capazes de melindrar. Caridade é doação efetiva, desinteressada e espontânea. Pensar nos outros, nas suas dificuldades e efetivamente ajudar. E aí a gente pode expandir um tanto de coisas. Porque não é só materialmente. Nós podemos doar o nosso tempo, nós podemos doar a nossa, até mesmo a inteligência. Né? Quando você tira um tempinho ali, às vezes a pessoa está com dificuldade, eu adoro quando as pessoas pedem auxílio, por exemplo, para mexer alguma coisa que eles não conseguem mexer, e que eu sei. Tipo computador, assim, né? Tipo computador, Que no caso tem o Adir que me salva direto, que eu não sei fazer nada no computador. Passa a Pois pena, não tem é. caridade maior que essa, não. Eu não dou conta, Sim. ele consegue, olha pra você ver que bacana, Uhum. né? Sim. E quando as pessoas estão passando por momentos difíceis, né, que a gente pode confortar, que pode dar um abraço, que pode pedir para a pessoa ter calma naquela hora. Porque tem acontecimentos que acontecem, sem ser muito redundante, mas tem coisas que acontecem que a gente fica sem o chão naquele momento. E quando tem uma pessoa que pode, o Adir até O concordou. Adir, ele faz caridade pra mim toda hora, porque me ajuda demais. Pois é. Então, assim, às vezes eu lembro, por exemplo, quando a mãe do Charles desencarnou, e saiu da UPA e foi no centro espírita, e nós estávamos fazendo uma reunião naquele momento. Então, poder receber uma pessoa, né, que acabou de perder um ente, né, e abraçar, e poder, às vezes naquele momento não tem nem palavra para a gente falar, porque é muito dolorido. A gente convive com as pessoas e tem o véu do esquecimento, a gente não lembra, não tem tanta, muitas vezes os que não são médios ostensivos não tem tanta visão do lado de lá, então é uma separação muito grande. E nesse sentido, nós podemos ser muito caridosos, né? O que a gente puder ajudar as pessoas, quando
a família está passando por momentos nesse sentido, acidente, uma série de fatos. Às vezes um filho tá dando problema, né? Poder tirar um tempo, conversar. Então, assim, expande demais a questão de relacionamento. Expande. A gente está falando lá que eu Muito, já, né? sim, já Já salvei salvou ela. ela muito, né? Mas eu costumo falar assim que ninguém nasceu sabendo, né? E eu conto que eu sempre gostei de tecnologia, sempre tive facilidade. E um belo dia a minha menina a Letícia pegou o tablet e dividiu o teclado dele em dois. E eu pelejei para me arrumar, pesquisei na internet e fiz o que eu dei conta e não consegui resolver, né? Eu que era o bambambam, bam, bam, que dava conta de arrumar todas as televisões, configurar tudo quando eu era menino, não dei conta de achar como que juntava o teclado lá do iPad. Aí eu perguntei a ela, Letícia, como é que você fez isso aqui, filho? Aí foi lá, pôs os dois dedinhos em cima dele, assim, e juntou ele. Assim, papai. Então, Ela fez ninguém nasce curso de sabendo tecnologia, ela fez curso de TI no plano espiritual, já no nasceu plano pronta, né? espiritual. Sim. Então, assim, não dá pra gente se considerar sabendo tudo, e o que a gente não sabe, a gente procura aprender. É, Quando a gente coloca a questão da pandemia com relação à tecnologia, foi assim um empurrão, foi. porque praticamente todo mundo que teve necessidade teve que se virar. Eu E fui uma, no, né? Isso foi, aqui que a gente está fazendo, eu nunca pensei em fazer na minha vida. Era uhum, impensável. Comecei a dar aula de yoga online e então assim, tirou um pouco dessa dificuldade. Então, muita gente mais velha, porque os jovens têm facilidade para isso, né? Muita gente mais velha está conseguindo seu trabalho, porque a pandemia obrigou, deu uma empurradinha na gente, a gente teve que andar, né? Isso foi bom. uhum, Nesse demais. aspecto, foi bom, né? É, eu vejo também na pandemia a questão de a gente consegue perceber a programação espiritual, porque a gente muitas vezes faz milhões de planos, mas a programação já existe. E esse aí é uma prova excelente. Porque quem diria que nós teríamos um ano tão atípico, né? Uma coisa que não depende do homem. Sim, Eu tenho depende de outra falado forma. que é um ano da aceitação, né? A Sim, gente está sim. tendo que aprender a aceitar tanta coisa e que a gente pode fluir mais com aquilo que não está nas nossas mãos, né? Então, para mim, tem sido um ano de aceitação mesmo, de muitas coisas que estavam programadas e não teve jeito, que não estava programado que teve que ser feito, Uhum, e também a questão, nesse tema que você está falando, da caridade, como fazer caridade nesse momento, né? Porque eu tenho certeza que todos nós da Casa Espírita tivemos muitas oportunidades de exercer a caridade pelo WhatsApp, pelo Instagram, porque uhum, a gente, no início, principalmente, a gente não podia fazer pessoalmente, mas houve muito, a gente acabou achando uma outra forma, né, de servir ao outro que não fosse presencialmente. E uhum. assim a gente vai aprendendo como que esse leque do tema caridade se amplia, né? Sim. Então, falando de caridade, ó, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 630, os espíritos superiores ensinam que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E lá na 886,
é aquela pergunta sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendi Jesus. Aí entra a benevolência para com todos, ser um ser do bem, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa piedosa, ser uma pessoa indulgente. Indulgente seria não julgar, porque nós sabemos que nós mesmos precisamos de indulgência, nós temos as nossas imperfeições, a questão de perdão das ofensas. O amor e a caridade, elas são o complemento da justiça, da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Esse que é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Essa compreensão de caridade, como entendia Jesus, é a verdadeira caridade. Essa é a, vamos dizer assim, o topo, né, da caridade aqui para nós, porque tem coisas que a gente ainda nem imagina como que é, né, Wilson? Assim, Não imaginamos mesmo, né? Está nos tem, planos divinos e a gente não sabe mesmo. justamente. Mas assim, em termos de conduta, qualquer um de nós